Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Nós vamos perceber 3 consistências, 3 episódios narrados pelos 3 observadores, pelos 3 evangelhos, e ele se repete. O primeiro episódio é que houve um homem que se aproxima de Jesus. Nas 3 narrativas é relatado que um homem se aproximou de Jesus. Depois nós vamos entender a dificuldade que esse homem se aproximou, porque ele era um excluído da sociedade. Daqui a pouco eu explico, mas ele se aproxima de Jesus. Ele procurou Jesus. Nos 3 evangelhos é demonstrado que ele rogou de joelhos. Lucas é mais preciso. Ele se prostrou com o rosto em terra. Mas ele rogou de joelhos. Num dos evangelhos, no primeiro, Mateus, fala que ele o adorou, se curvou diante do mestre. E a terceira consistência é que ele se submete à vontade de Jesus. E diz: se quiseres. Olha, eu preciso, mas se tu quiseres. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Eu quero. E eu queria que você entendesse que Jesus hoje, ele quer que você tenha saúde, ele quer que você tenha portas abertas, ele quer que você resolva todos os seus dilemas, ele quer que você faça bons negócios durante essa próxima semana, durante esse próximo mês, durante esse ano inteiro. Ele quer. Ele tem bênçãos para você. Mas aí a gente tem que entender os 3 verbos conjugados por esse homem que se aproximou de Jesus. Verbo significa ação. E se você prestar atenção depois, com mais tempo, lendo essas 3 passagens nos 3 evangelhos, você vai perceber que tem 3 elementos de ação: aproximar, adorar, ou rogar, ou orar, e submeter-se, subordinar-se à vontade de Deus. E quando você faz isso, quando você se aproxima de Deus, quando você adora a Deus, e quando você subordina a sua vontade à vontade de Deus, você tem resposta, e a resposta não é a médio e longo prazo. Nos evangelhos diz aqui que Jesus agiu imediatamente. Nos 3 evangelhos é colocado dessa forma. Talvez a sua cura emocional pode demorar 15 sessões no psicoterapeuta, mas aqui é imediato. Aqui no momento que você entrega, que você se aproxima, que você adora, que você se submete, que quando você diz: Senhor, se queres, cura-me, a resposta é imediata. Você sai daqui curado, você sai daqui aliviado, você sai daqui convicto que o seu problema foi resolvido. É assim que Deus funciona, é assim que Jesus faz. Então nós precisamos entender o que é esse aproximar, esse adorar, esse submeter à vontade de Deus.
Porque quando a gente entende isso, aí a gente entende a reação do pai. Depois que este homem se aproxima, depois que esse homem adora, se curva diante da soberania de Deus, depois que ele subordina o desejo e a vontade dele, o pai reage. Como é que foi que o pai reagiu? Como é que foi que Jesus reagiu? Se você conseguir visualizar o que está escrito nessas 3 passagens, você vai entender como é que o pai reage. Eu procurei, nas versões que eu li, eu tenho 4 ou 5 versões que eu gosto de consultar, a versão que mais me agrada, porque ela é mais didática e explica de maneira mais clara, para aqueles que têm uma certa dificuldade com o vocabulário rebuscado da tradução João Ferreira de Almeida, é a versão contemporânea. Ela usa uma linguagem coloquial, uma linguagem dos dias de hoje. Eu fui buscar no registro de Marcos 1:41, como é que o pai reagiu. Você pode até ler na sua versão aí, eu vou ler na versão contemporânea, e diz assim: emocionado, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso e disse: quero, fique limpo. E a lepra desapareceu na hora. Queria que você prestasse atenção. Jesus ficou emocionado, Jesus ficou tocado. Há um registro numa das versões que diz que ele ficou compadecido. Ele foi tocado profundamente por aquele aproximar, por aquela atitude de se dobrar diante do mestre, se colocar à disposição, à subordinação de Jesus, e disse: se queres. Ele queria muito, aquela pessoa queria ser curada, queria ser limpo, mas ele não quis, ele não disse: Senhor, me cura aqui. Ele disse: se queres, se for da sua vontade, se for o seu plano, se o que traçaste para mim é isso, então me faça limpo. Quando a gente se aproxima desta forma, com este propósito, a resposta é imediata. E você toca o coração de Jesus, ele se compadece de você, e ele toca em você, ele estende a mão e toca em você. Eu queria que você saísse daqui hoje tocado, porque eu já fui tocado quando começou os louvores. Eu senti a presença de Deus. Quando a gente canta, tem dor que a gente sente, é necessário. Mas quando você pede: Senhor, toca em mim, ele começa a tocar e você começa a sentir-se aliviado. Amém, irmão? O contexto daquela época, para nós entendermos a atitude, esses 3 verbos de aproximar, adorar e submeter-se, você precisa entender aquele contexto hebraico. Era uma época onde a lei prevalecia, hoje a graça prevalece. Mas aquele homem, seguindo as leis e o contexto da época, está registrado lá em Levítico, a lei proibia que um leproso, uma pessoa que tivesse uma doença de pele, de se aproximar de alguém. Ele não podia se aproximar de ninguém. Ele era um excluído da sociedade. Mas naquele momento, aquele leproso que era excluído da sociedade, ele ousou e se aproximou de Jesus. Talvez você entenda melhor se eu ler Levítico 13, o verso 45 e 46, é fácil de achar Levítico na Bíblia, é o 3º livro, é Gênesis, Êxodo e Levítico. Capítulo 13, verso 45, eu vou ler para você entender qual era a lei na época. Olha o que dizia a lei: as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo,
imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Se você não entendeu, eu vou ler na versão contemporânea, vai ficar mais fácil ainda de entender. Olha o que diz a versão contemporânea numa linguagem de hoje. Se essa lei fosse escrita hoje, qualquer pessoa com uma doença grave de pele deverá usar roupas rasgadas, deixar o cabelo solto e despenteado, cobrir o lábio superior e gritar: sou impuro, sou impuro. Enquanto a pessoa tiver feridas, continuará ritualmente impura e terá de viver isolada fora do acampamento. Essa era a situação daquele homem. Além dele sofrer, ele tinha que deixar os cabelos despenteados e as roupas rasgadas. Ele é um morto-vivo, um zumbi. Era assim que ele andava. E quando ele andava pelo meio das comunidades, que era naturalmente repudiado, rejeitado, ele ainda tinha que gritar: eu sou impuro, eu sou impuro. Essa era a situação daquele homem. Ele era um excluído. Agora, quem são os leprosos do século 21? Será que nós não temos esses excluídos? Será que você não se sente um excluído desse? Um leproso do século 21, talvez você não vai ver aí um zumbi, alguém dessa forma, mas às vezes a gente se sente um excluído, sim. Algumas vezes a gente se sente esquecido, algumas vezes nós nos sentimos desprezados, algumas vezes até a própria mídia social, você se sente um rejeitado porque foi excluído por alguém, porque foi impedido por alguém. Esses são os rejeitados, os esquecidos do século 21. Ele pode ser uma pessoa que se sente naquele momento, por qualquer circunstância, um trapo. Provavelmente você já ouviu alguém, ou até pode ter dito: eu me sinto um trapo. Pode ser que você tenha dito: eu me sinto cansado, eu estou cansado. Pode ser que você se sinta angustiado e até disse: eu acho que eu estou depressivo. Pode ser que você se sentiu triste, porque você foi desprezado, ou porque, usando uma terminologia moderna, alguém fez bullying com você, ou porque você simplesmente é consequência de uma conjuntura. O momento que a gente vive, perdeu o emprego. Não tem coisa mais difícil para uma pessoa perder o emprego, é muito complicado. Perdeu o poder aquisitivo, teve que ajustar o seu padrão de vida a uma nova realidade, porque os negócios na tua empresa andam mal, porque um cliente que representava 70%, 80% do seu faturamento decidiu comprar menos, ou decidiu romper o contrato. Isso te preocupa, ou porque simplesmente você faliu. A quantidade de pessoas hoje inadimplentes, falidas, quebradas é muito grande, ou porque tudo isso ocasionou uma outra coisa. A falta de dinheiro acabou levando a um desajuste familiar. Você está na iminência de um divórcio, rompeu com a família, tudo isso somatizou e você ficou doente. Queridos, esses são os excluídos do século 21. Esses são os leprosos do século 21. E às vezes a gente tem isso. Quando a gente tem isso, essa mácula, não na pele, mas no espírito e na emoção, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, se curvar diante da soberania dEle, reconhecer que Ele é a solução, simplesmente obedecer. E aí você vai sentir o toque da mão do Mestre. E quando o Mestre toca, queridos, muita coisa acontece.
Quando o mestre toca, significa que ele quer abrir uma nova porta de emprego para você. Ele quer restituir aquilo que você perdeu. Ele quer curar você. Ele quer restabelecer a paz no seio da família. Ele quer tirar a sua tristeza e quer colocar alegria no teu rosto. Ele quer descortinar os seus olhos, e em meio a essa tremenda crise, Ele quer te mostrar oportunidades. Ele quer que você faça novos negócios. Ele quer que você tenha uma vida espiritual renovada. Você só precisa dizer: Senhor, se quiser, Senhor, se quiser, restitui a minha vida financeira. Senhor, se quiser, abra uma nova porta. E sabe qual é a resposta dele? Eu quero. Porta seja aberta. Eu quero. Enfermidade saia e seja curada. Eu quero. Essa é a voz de Jesus para você hoje. Se você crer, imediatamente você vai sair daqui renovado, porque Deus é verdadeiro e a sua palavra não falha. Emocionado, versículo 41, Jesus estendeu a mão e tocou e disse: eu quero. Jesus está tocando você agora e está dizendo: eu quero. Mas, querido, antes de dizer esse eu quero, Jesus estendeu a mão e tocou. Jesus quer tocar, não resista ao toque do mestre. Às vezes a gente é duro, coração duro, não quer nem dizer um amém. Diga amém, porque Jesus quer tocar você, e através do toque dele, ele quer te limpar externamente. O que é limpar externamente? Dar uma nova feição ao teu rosto, esse rosto preocupado, esse senho franzido, esse coração endurecido. Ele quer tocar você, ele quer tirar toda a mágoa, ele quer te curar interiormente, ele quer tirar qualquer sequela emocional dessa dificuldade que você enfrentou. Ele quer tocar você. O toque é extremamente importante, irmãos. Nós temos que deixar Jesus nos tocar. O toque é tão importante, e as mamães sabem disso, que uma maneira de acalmar uma criança é através do quê? Do toque da mãe. E Jesus quer te tocar, Ele quer te acalmar, Ele quer te tranquilizar. O toque da mão do mestre. Outro dia eu lia uma pesquisa bastante interessante sobre o toque, a importância do toque. Um psicólogo da Universidade de Berkeley, um sujeito chamado Matthew Herstenstein, sobrenome alemão. Ele é um PhD, se formou na Universidade da Califórnia. Ele fez uma experiência muito interessante. Ele começou essa experiência em 2009 e repetiu várias vezes até chegar à conclusão final e criar a sua tese de doutorado. Nessa pesquisa, ele envolveu 248 participantes. Ele fez com que metade desses 248 participantes tivesse os olhos vendados. E pedia para que essas pessoas, que não estavam com os olhos vendados, manifestasse algum tipo de emoção. E aí ele escrevia num papel as emoções para aqueles que não tinham os olhos vendados. E a pessoa que tinha os olhos vendados tinha que encostar em determinada parte do corpo que ele determinou e conseguir fazer a leitura, dizer com os olhos vendados que tipo de emoção aquela pessoa sem os olhos vendados estava simulando, através do toque. E ele conseguiu, na sua pesquisa, primeiro provar que através do toque, um simples toque, a gente consegue ler a emoção alheia. Eu sei quando uma pessoa está tensa, é muito fácil descobrir quando a pessoa está tensa, quando ela está rancorosa, o corpo treme, a respiração fica ofegante. Então você se aproxima, você já sente. Mas tem algumas emoções que elas são sutis. E uma pessoa de olhos vendados não consegue, porque não percebe mudança na respiração. Mas ele conseguiu, através da sua pesquisa, identificar 8 emoções que com um simples toque a pessoa consegue ler na outra.
Essas 8 emoções foram a raiva, o medo, o amor, o nojo, a simpatia, a gratidão, a felicidade e a tristeza. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus tocou aquela vida, ele fez uma leitura do que acontecia lá no coração. Quais eram todas as emoções que o afligiam. Você entendeu? Quando Jesus te toca, ele faz uma leitura de todas as suas emoções, da tua vida espiritual, e ele quer te trazer com tranquilidade. Ele quer acalmar a sua raiva. Ele quer trazer para você segurança. Então ele vai tirar o seu medo. Quando ele faz a leitura que você tem isso, deixe Jesus tocar na sua vida, para que ele possa fazer a obra completa. Amém, irmãos? Com o toque da mão do mestre, ele se aprofunda na sua real necessidade. Não resista ao toque da mão do mestre. E quando o mestre toca, muitas coisas acontecem de maneira estupenda, fenomenal, excelente. Porque quando o mestre toca, tudo muda. Tudo muda, absolutamente tudo muda. Eu, pela graça de Deus, pela oportunidade que Ele me deu, talvez até por uma habilidade, um talento de escrever, eu escrevi alguns livros. E eu não me lembro agora qual foi o livro, mas eu me lembro da história que eu relatei, se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro livro, mas eu me lembro que num dos livros eu relato um episódio que fala do toque da mão do mestre. Eu queria compartilhar com vocês. São 3 situações. A primeira situação, sobre o toque da mão do mestre, acontece em 1924, um artista inglês que estava em Nova York. O nome desse artista era William Wolcott. Ele vai visitar o escritório de um amigo de faculdade. Como ele passava aquela temporada em Nova York, ele procura o escritório, e esse amigo, enquanto se preparava para recebê-lo, ele fica na recepção do escritório, e percebe que tinha algumas folhas de papel sulfite, ou um papel branco, e ele pergunta para a recepcionista se ele podia usar aquele papel, e pergunta para a recepcionista se ela tinha um lápis para ele. A recepcionista, sabendo quem era o William Wolcott, um artista, disse: esse papel não é apropriado para desenhar. Os artistas desenham em papel de gramatura diferenciada, com textura diferenciada, para que os traços saiam bem definidos. Um artista, ele quando desenha, e alguns de vocês que conhecem um pouco, o mínimo sobre desenho, sabem que tem grafites que tem uma dureza excessiva e não é adequado para você desenhar. Um bom desenho, ele sai com um grafite mole, um HB, um 6B. E a moça disse: esse lápis também não é adequado para o desenho. Ele falou assim: mas me deixa fazer enquanto eu espero. E William Wolcott faz uma gravura com papel inadequado, com lápis inadequado. Faz uma segunda gravura. Sabe o que aconteceu naquele mesmo ano? Em 1924. Aquelas 2 gravuras foram vendidas por $1.500. Gente, em 1924, $1.500 era muito dinheiro. Hoje, talvez para nós aqui, num câmbio de 4 para 1, também é muito dinheiro. Uma gravura, um desenho a lápis. Mas sabe o que tinha ali? O toque da mão de um mestre. Sabe o que nós podemos abstrair daí? Que Deus também faz coisas extraordinárias com um recurso ordinário. Talvez você não se sinta à altura, mas o mestre, quando te toca, ele transforma você em excelente. Ele faz você valer muito mais.
E as pessoas vão observar o valor que você tem a partir do momento que o mestre te tocar. Você entendeu aí o que Deus quer fazer com você hoje? Não é amanhã e não é durante 7 dias, 7 sábados ou 7 domingos, não é nenhuma campanha, é hoje. Você vai ser tocado pelo mestre e você vai ter muito mais valor. Você entendeu? Segundo relato é um poema. Eu pedi licença para o outro editor e citei no meu livro um poema que me tocou profundamente. Aliás, o poema tem este título: O Toque da Mão do Mestre. Eu vou ler aqui, eu reproduzi ele aqui à medida que a minha memória se lembrava. Talvez eu não esteja na métrica adequada, nem eu sou um declamador de poesias ou de poema, mas eu vou ler aqui, você vai entender. O poema é de Mirabrook Welch. Ele diz assim: eu estava desgastado, ferido, e o leiloeiro achou que eu valia muito pouco, e que não valia a pena desperdiçar o seu tempo com um velho violino, mas ele segurou sorrindo. Por que eu estou sendo ofertado, boa gente? Gritou. Quem começou o leilão para mim? $1? $1, ouvi. $2. Quem dá 3? $2, dou-lhe uma. $3, dou-lhe uma. $3, fechado. $3 por um violino velho. Mas não. No fundo do salão, um homem de barbas grisalhas aproximou-se, pega o objeto da mão do leiloeiro. Soprando do violino a poeira, afinou-lhe as cordas. E ele tocou uma melodia pura e doce, tão doce quanto o cantar de um anjo. A música cessou e o leiloeiro toma o violino da mão daquele músico, daquele mestre, e com voz tranquila diz baixinho: quanto dou agora por este velho violino? Enquanto segura em cima, 1.000, 1.000, ouvi 2.000, alguém oferece 3.000, dou-lhe uma, 3.000, fechado, disse ele. A audiência aplaudiu, mas alguns gritaram: não entendemos bem o que mudou o seu valor. E num átimo chega a resposta: o toque da mão do mestre. É isso que Deus faz com você quando Ele te toca. Você pode se sentir sem valor, a sociedade, a comunidade pode não valorizar você, pode não reconhecer você, mas a partir do momento que o mestre te toca, a partir do momento que ele afina as cordas, a melodia que salta de você começa a tocar vidas. O seu trabalho começa a ser percebido. O seu negócio passa a ser diferente no mercado que você atua. Esse é o toque da mão do mestre. Amém, queridos? Quando Jesus toca, você é limpo, restaurado, melhorado, com valor agregado. É isso que o toque do mestre, o toque da mão do mestre faz. Agora, é necessário nós nos aproximarmos. É necessário muitas vezes você enfrentar a comunidade e a sociedade que te excluiu. Não se envergonhe de falar que você é cristão. Não se envergonhe de dizer que você vem num culto de oração. Não se envergonhe de dizer que você está saindo 8 horas da manhã para ir para a igreja, ou num sábado às 7 horas da noite para vir à escola bíblica. Não se envergonhe. Esse é o preço que nós temos que pagar para enfrentar a sociedade que nos repudia. Mas vale a pena se aproximar, porque quando você se aproxima, quando você se inclina diante da soberania do mestre, quando você decide subordinar as suas decisões, os seus sonhos, os seus propósitos ao propósito de Deus, Ele estende a mão. E quando Ele estende a mão e toca, Ele diz: eu quero tudo isso de bom aconteça na sua vida. Jesus quer que você saia daqui transformado. É isso que Ele quer, hoje. Não é a semana que vem não, é hoje. Ele quer que você saia daqui tocado. Quero ler para os irmãos, para vocês refletirem, Jeremias 30:17. Nós falamos muito
do Novo Testamento, dos 3 evangelhos. Agora eu queria que você fosse até Jeremias capítulo 30, verso 17, para você entender essa mensagem que Deus está falando com você, diretamente com você. Jeremias 30, 17. Eu vou ler na versão contemporânea. Não tem problema se você acompanha aí na sua versão, mas na versão contemporânea diz assim: mas, entenda bem, isso é para você, mas a você, trarei restauração para curar o incurável. Sabe aquilo que você acha que é impossível? Sabe aquilo que você acha que vai ser difícil reverter? Que é irreversível? Olha o que Deus está falando para você aqui. Mas a você trarei restauração para curar o incurável. Porque todos desistiram de vocês e os descartaram como caso perdido, dizendo que o monte de Sião não presta para mais nada. E sabe o que Deus está dizendo para você? Eu trarei restauração para curar o incurável. Eu vou limpar as suas emoções. Eu vou tirar a sua mágoa. Eu vou restaurar a sua vida. É isso que Deus está dizendo para você. E Ele só pede 3 coisinhas: aproximação, adoração e obediência. Querido, será que não vale a pena eu me aproximar, eu adorar e eu obedecer? Se eu fizer dessa forma, Ele vai tocar em você, e você vai sentir o toque da mão do Mestre. Não só você vai sentir, mas o seu entorno, como aquelas pessoas que buscavam uma peça barata num leilão, tiveram que subir as unidades de $1 para $1.000. Quando Deus toca, você passa a valer 1000 vezes mais. É assim que Deus faz. É bom quando a gente é restaurado pelo Mestre. E algumas vezes você pode dizer assim: mas não tem mais jeito. Eu acho muito bom ouvir essa palavra, mas eu sei o que se passa aqui. Está tão desconcertado, está tão desestruturado, que eu acho que não dá para fazer imediatamente. Olha, eu quero dizer para você que tem jeito sim. Isso me lembra uma outra história que relato num dos livros, eu acho que foi no último livro que eu falo. É um texto, acho que é na página 199, na página 200 do meu livro. Diz assim: restaurado pelo Mestre. E eu conto a história de um pequeno vilarejo na Suíça. Tinha uma igreja inclusive de nome bastante interessante, chama-se Igreja Mountain Valley Cathedral. Uma igrejinha que era um ponto turístico naquele vilarejo da Suíça. As pessoas iam lá porque a igreja tinha vitrais muito bonitos, porque ela tinha uma arquitetura muito bonita. Mas o que chamava a atenção das pessoas para ir até aquela igreja era um órgão. Tinha um velho órgão de tubos. E aquele órgão, todos os dias, por volta do meio-dia, ele começava a tocar. E os habitantes daquela cidade, os turistas que ali iam, a maioria das vezes se reuniam em torno da praça daquela catedral para ouvir a melodia daquele órgão, daquele antigo órgão de tubos, que preenchia o vilarejo inteiro com uma música muito doce, muito alegre. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar algumas cidades, sobretudo da Europa, que tem determinados momentos, determinados horários que se reúne uma plateia muito grande de turistas para ver um determinado evento. Eu tive a felicidade e a sorte de morar num tempo na Alemanha. Tinha uma cidade da Alemanha bastante conhecida pelos turistas, uma cidade chamada Munique, ou München, e tem uma praça lá que é uma praça turística, chama-se Marienplatz, Praça de Maria, e todos os dias, ao meio-dia e às 6 horas, o relógio daquela praça, numa igreja, é um carrossel de tamanho 1 por 1 na escala humana, e ele começa a rodar e tocar uma música muito interessante, e os turistas ficam tirando fotografias,
filmando é muito bonito. E acontecia da mesma forma nessa catedral. Ao meio-dia, a cidade já esperava o órgão tocar. Era uma música afinadíssima. Mas sabe o que aconteceu? A partir de um determinado tempo, alguma coisa se desconcertou naquele órgão. Algum dos tubos se desconectou. E a música passou a ser desafinada. E já os turistas não paravam mais na frente daquela igreja para ouvir a música. E os munícipes, os cidadãos daquela comunidade também começaram a achar estranho a música que soava e até pediram para parar, porque para tocar daquela forma não valia a pena. Os responsáveis pela catedral começaram a trazer especialistas, músicos especialistas daquele tipo de instrumento para ver se eles consertavam, e ficou algum tempo e não apareceu uma pessoa que conseguisse consertar. E a cidade ficou sem a música e os turistas se afastaram. Um dia apareceu um senhor, um idoso, e conversando com o diácono daquela catedral, disse: escuta, você não quer deixar eu arrumar isso? Eu tento. O diácono olhou para o sujeito, um estranho, nunca tinha visto aquele indivíduo na cidade, e disse: ok, tanta gente já tentou, foram tantas soluções empreendidas para ver se resolvia o problema e ninguém resolveu. Fique à vontade. E o velho, mesmo com a relutância do diácono, ele começou a trabalhar. Foram primeiro dia, muito trabalho, desmontou, limpou. Segundo dia de trabalho, montou. Terceiro dia, trabalho completo. Havia uma expectativa por parte do diácono, que viu o órgão montado, depois de desmontado e limpo, e disse: os outros também fizeram dessa forma e nada aconteceu. Mas ao meio-dia, uma música preencheu a cidade. Uma música preencheu o átrio daquela igreja, a praça principal. E como era uma comunidade pequena, um vilarejo agrícola, quem estava no arado e ouviu a música, parou e correu para a praça. Os comerciantes do centro ouviu a música e correu para a praça. E a música continuou. Música afinada como era no passado. Uma música gloriosa, vinda do órgão de tubos, enchia aquele vale de alegria. E aí alguém pergunta para o velho senhor: escuta, como é que você conseguiu restaurar o velho órgão? E a resposta foi: fui eu que construí este órgão há 50 anos atrás. Eu o criei e agora eu o restaurei. Você está entendendo a mensagem para você aí? Deus te criou, te fez perfeito, te fez com um plano sublime. Por qualquer motivo, por qualquer circunstância, houve um desvio, mas agora Ele quer te restaurar. E só Ele pode te restaurar, só Ele pode te tocar. Deus criou você e sabe exatamente o que você precisa para ter a sua vida restituída e completa. Como seu Criador, Ele pode restaurá-lo e Ele quer. Porque desde o início a palavra foi: eu quero. Ele quer te restaurar. E no final de um dia, de uma jornada, talvez desgastante, você vai poder tocar a música de forma esplêndida, com muita alegria. Deus criou você, sabe exatamente o que você precisa e quer te dar hoje.